Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Bom dia para quem às vezes está assistindo durante o dia. Boa tarde, boa madrugada. Tudo bom com vocês? Uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, né? Por mais que o mundo mude e as coisas mudem, a gente acha um jeito de estar por aqui. É importante isso, né? A gente poder, no nosso dia a dia, na nossa semana, poder ter uma atividade de reflexão a respeito da nossa vida, a respeito do nosso rumo, um plano espiritual que faz parte da nossa vida, até mais importante do que o plano material, né? Porque esse plano aqui nada mais é do que uma cópia rudimentar, rústica do plano espiritual. A gente está aqui, na verdade, é só para fazer um test drive, para saber se aquilo que a gente desenvolveu e se aprimorou, a gente tem a capacidade de exercitar aqui de maneira autônoma, livre, né? Com liberdade. Isso que bom. Minha gente, eu venho falar com vocês hoje de um tema que eu acho super bacana e que é um tabu, né? Que é obsessão. Eu vi várias pessoas ao longo da minha vida, em alguns eventos, colocar a obsessão sempre como sendo uma influência negativa. Nem sempre é assim. Nem sempre. Deixa eu explicar melhor isso, né? De novo, isso não é a verdade, tá, gente? Isso aqui é uma reflexão minha que eu estou compartilhando com vocês, tá bem? Para a gente poder exercitar essa nossa capacidade do nosso pensamento, do nosso raciocínio, a gente poder muitas vezes olhar sob perspectivas diferentes da que normalmente a gente olha. Se a gente pegar a origem da palavra obsessão é tornar-se cego. A gente pega a epistemologia da palavra, a origem da palavra, né? Obsecare, que é tornar-se cego. Então, quando você está em um processo de obsessão, você está cego por algo. É como se tudo que tivesse à sua volta não faz sentido e aquele ponto, ou aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele espírito é o seu único foco o tempo inteiro. E aí eu vou dar alguns exemplos que eu estava dizendo com relação à obsessão. Vamos começar a entender. Aliás, deixa eu falar primeiro como é que eu entendo o início de uma obsessão. Todas as vezes que a gente tem algum desequilíbrio, isso é nosso. Muitas das vezes eu quero me reequilibrar buscando algo fora de mim. E aí esse desequilíbrio que eu quero trazer ao equilíbrio, buscando algo fora de mim, muitas vezes me faz esquecer de mim ou esquecer do mundo da qual eu faço parte e focar só naquilo, numa ideia fixa de que aquele alvo, aquele objeto, aquela pessoa, aquele espírito vai me trazer o reequilíbrio por alguma forma. Então é assim que começa um processo de obsessão. E por sua vez, do obsediado também tem algum tipo de desequilíbrio similar ou que se complementa,
E que o obsediado, aquele que recebe ou sofre a obsessão, ele permite esse tipo de entrega ou esse tipo de relação. Essa permissão, ela muitas vezes acontece de maneira muito suave, muito sutil, né? E com o passar do tempo ela pode ganhar intensidade. E aí a gente pode até falar dos graus de obsessão, né? Que vem de uma obsessão simples até uma fascinação, até uma subjugação, né? Então, só existe obsessão se eu tenho esses dois elementos, obsessor e obsediado. Senão, eu não consigo ter obsessão. E o obsessor, ele foca no obsediado para que esse obsediado traga a ele algum tipo de equilíbrio, algum tipo de resposta a ele. Isso é provocado por várias coisas e por vários sentimentos, né? A maioria deles são sentimentos que provocam desequilíbrios de dor. A maioria dos casos. Quais são os sentimentos que provocam sentimentos de dor na nossa vida? Traição, ciúme, né? Inveja, insegurança, medo. Esses sentimentos, se não bem administrados e organizados por nós, criam determinadas lacunas que, para a gente tentar tirar o sintoma desses sentimentos, a gente acaba criando um processo obsessivo. Então, um exemplo bem assim prático, né? Eu fui traído por alguém. De alguma forma, uma traição que seja de um amigo que me deu a palavra, a traição de um companheiro ou uma companheira que me iludiu, né, e me traiu, uma traição de um colega de trabalho que, de repente, aos 45 do segundo tempo, passou uma rasteira por algum motivo. É uma traição. A gente confiou e a pessoa, ela não honrou essa confiança, né? E fez uma escolha diferente daquele compromisso, daquele trato que havia sido pré-estabelecido. E aí eu me senti traído. E aí essa traição, eu coloquei tanta expectativa naquela relação, eu coloquei tanta expectativa naquele combinado, eu coloquei tanta expectativa naquele compromisso que eu estabeleci, que eu me frustrei a tal forma através da traição, que aquilo me provocou uma lacuna, me provocou uma dor, e eu olhei somente para essa lacuna, para essa dor, eu olhei para todos os momentos que eu me dediquei, e esses momentos não foram, teoricamente, no meu conceito, respeitados. E aí, para eu tentar tirar essa dor, para eu tentar me restabelecer, tá? O meu foco é aquele dor, aquele que me provocou esse desequilíbrio, aquilo que me provocou aquele contexto, né? E aí eu começo a olhar só para aquilo, eu começo a ver só aquilo, eu começo a desejar só aquilo. E eu me fecho para outras coisas. É como se o mundo ao redor ele fosse se fechando. É como se o mundo ao redor, as oportunidades, as situações, elas não vão fazendo mais sentido, porque o meu único foco, o meu único olhar é somente aquele ponto do qual eu elegi. Fui eu que elegi. E, por outro lado, do obsediado, tá? Permite-se a continuidade dessa relação por algum motivo. Ele continua se conectando com o obsessor por algum motivo, né? Enfim. E aí cria-se esse elo. É assim que as obsessões começam. Mas tem algumas obsessões, gente, que não são provocadas por um sentimento ruim. Não é, mas não é de um sentimento ruim. Eu conheço casos de pessoas que perderam
um ente querido, um acidente, uma morte natural, e que aquilo provocou um desequilíbrio tão grande na vida dessa pessoa, ela não soube restabelecer a sua vida sem aquela outra pessoa, que desencarnou. E que o tempo inteiro o pensamento dela e na saudade daquele espírito desencarnado. O tempo inteiro. Eu quero você junto a mim, você faz. Eu sinto falta de você, a minha vida agora sem você não é nada, e não sei o que, e por aí vai. Então não foi causado por uma atitude ou um sentimento negativo, vamos dizer assim. Foi uma fatalidade da vida. Mas provocou um desequilíbrio, às vezes, numa mãe, num pai, num filho, né? Numa esposa, num irmão, enfim. E aquele desequilíbrio provocou essa ausência, essa dor que você não soube lidar, e aí você quer restabelecer o seu equilíbrio. E na sua mente, restabelecer o equilíbrio quer dizer que eu só consigo reequilibrar se eu tiver aquela pessoa de volta. E aí eu começo a focar só naquela pessoa, só naquela pessoa. E às vezes a pessoa do outro lado, desencarnada, mantém, nutre tanto amor por que ela se permite ficar conectada a você. Se permite não continuar o processo de evolução, de desenvolvimento dela, para não deixar você desamparado. Então, o obsessor encarnado, um espírito desencarnado, é o inverso. É o encarnado obsediando o espírito, e não o espírito obsediando o encarnado. Tem situações assim. Porque a obsessão não tem a ver com o plano material. A obsessão, ela é, na verdade, uma intenção mental. Independente se essa mente, se essa consciência está encarnada ou desencarnada. Então, todas as vezes que nessa mente cria-se uma lacuna de desequilíbrio e provoca-se um sentimento, uma latência, e a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe suportar ou atravessar ou minimizar ou equacionar esse desequilíbrio, essa ausência, essa lacuna, a gente não entende ou não compreende, enfim. Muitas vezes a forma que a gente desenvolve de maneira até natural é a gente tentar com aquilo que já foi um dia, ou com aquilo que eu já vivi um dia, ou com aquilo que é a origem da lacuna. E aí a gente começa a desenvolver um processo de obsessão. E quanto mais a gente intenciona o olhar somente para isso, quanto mais a gente foca a nossa vida só para isso, maior a intensidade e maior passa a ser o grau dessa obsessão. E aí eu saio de uma obsessão simples e vou para uma obsessão de fascinação. Aquilo me fascina, aquilo me envolve, me embriaga. A minha vida passa a ser em função daquilo que eu elegi como ponto para poder restabelecer o meu equilíbrio. E muitas vezes o ponto é externo, não é interno. A obsessão sempre é externa. Isso é de tamanha força, porque a nossa mente tem uma capacidade tremenda de emanar energias, que a gente acaba fazendo um elo tão grande, tão grande, tão grande, que da fascinação vira subjugação. A depender do espírito, que ele é o obsediado, que sofre a obsessão, a depender do grau de autoconhecimento dele, a depender do grau de maturidade, de consciência dele, ele acaba sendo completamente influenciado e ele passa, muitas vezes, sob a linha de comando energética do obsessor. É como se desse um apagão e a decisão que você toma é 100% influenciada. Você tira o seu filtro e o seu nível de permite que
que ela seja altamente influenciada. Mas isso, esse nível, ela não é da noite para o dia. Isso não existe. Ela é um processo gradativo. Pode ser que em algumas situações isso aconteça mais, em outras situações mais lento, mas não é assim, de um dia para o outro eu estou sendo obsediado, estou possuído. Isso é gratuito, você vai permitindo, você vai permitindo, você vai permitindo. Chega uma hora que você está completamente tão envolvido com isso. E muitas vezes você acaba agindo não sobre o seu livre-arbítrio, direto, vamos dizer assim, mas sobre uma grande influência de terceiros. Isso também acontece entre espíritos encarnados. Então, é muito importante, independente do estágio, ou do tipo, ou da forma, que todos nós o tempo estamos criando relações, estamos construindo relações. Eu costumo ter isso para mim, tá, gente? A vida ela é muito grata, a vida ela é eu falo que é uma roda viva, né? E as pessoas, a gente vive encontros e reencontros, seja nesta encarnação, seja no plano espiritual, seja na próxima encarnação, ela é o cíclico de encontros, desencontros e reencontros. E a maneira como a gente estabelece esses encontros, desencontros e reencontros faz com que esse processo nosso de equilíbrio das nossas relações seja mais saudável. E quanto maior é a saúde dessas nossas relações, menos possibilidade de ser obsediado acontece comigo. Porque as minhas relações são mais saudáveis. Que eu tenho um olhar para o outro de respeito, de caridade, de carinho, de amor, de compaixão, de entendimento, de humildade. E aí isso faz com que a gente relações desestruturadas, a gente saia de relações desequilibradas para relações mais maduras, estruturadas, mais equilibradas. E em relações maduras, estruturadas e equilibradas não tem abertura para a obsessão. A abertura da obsessão só dá no desequilíbrio, na lacuna que se cria, que foi criada por nós mesmos de alguma forma, que nós permitimos ou nós criamos. É a nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente, sei lá, cria uma expectativa num projeto que vai ser o projeto da minha vida, mas isso foi a gente que criou, não tem nada a ver com o projeto, não tem nada a ver com essa oportunidade. E aí quando aquilo não acontece, você se frustra, você não se culpa com relação a isso. Você terceiriza a culpa, você busca fora a solução disso. Muitas vezes criei. Então, as expectativas que a gente cria calibradas. E aí é muito importante a nossa relação ser muito madura com as pessoas para que a gente consiga calibrar a expectativa. É importante isso. Porque quem cria expectativa não é o outro, sou eu que crio. Toda e qualquer expectativa é criada por mim. Então, se eu me frustro, não é culpa do outro. E eu que criei a expectativa e me frustrei. O outro estava sendo o outro. Né? E muitas vezes a nossa relação ela é e a gente não tem essa maturidade nas relações, e cria-se situações assim, de dependência, de expectativas altíssimas de uma parte e não da outra, enfim. E aí, a partir disso, quando as coisas acontecem, os desenlaces, os desencontros acontecem, isso é normal da vida, eu não estou
preparado para isso, eu não estou ciente disso e, enfim, eu não sei lidar com isso, e aí pronto, lá vai o buraco. E aí, na hora que a gente entra nessa situação, é a hora que a gente se permite entrar nesses processos pecados. E aí isso começa a drenar uma série de, né? Você deixa de vivenciar, você deixa de ter uma série de experiências super importantes, porque você está tão focado naquilo, tão preso naquilo, tão olhando só para aquele ponto, você meio que cego. Você está cego em relação a tudo que porque você só olha exatamente para aquele ponto. Então, gente, todos nós, de alguma forma, em algum momento, passamos por situações assim. É normal. No nosso estágio atual, a gente já passou. Quanto mais rudimentar é a nossa. Quanto menos desenvolvimento de conhecimento a gente tiver e mais primário nós formos, esses sentimentos eles são mais rudimentares. E não tenho dúvida que eu já obsediei, e também já fui obcecado, e também já fui obsediado. Não tenho dúvida disso. Isso faz parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento. Isso tem a ver com nossa evolução, com o nosso desenvolvimento. Mas a partir do momento que a gente tem consciência disso, a partir do momento que a gente passa a entender que a responsabilidade é nossa e que essas coisas, também nos é dada, com essa mesma responsabilidade, a oportunidade de entendimento e de não mais assim trilhar aquele caminho. Deve ser muito difícil quando você tem uma grande perda e você às vezes não conseguir sozinho suportar essa grande perda porque para você colocou um peso muito grande. Enfim. Aí você ter um ambiente harmônico, equilibrado, faz com que essa grande perda ela fique menos pesada. Faz com que você tenha mais capacidade de entender a situação como um todo. Por isso que a vigília é muito importante, né? De vigiar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de vigiar o nosso ambiente. Eu posso estar no meio do inferno, mas se eu tiver equilibrado e harmonizado, esse inferno não. E o inverso também é verdadeiro. Eu posso estar no céu, num ambiente que é um céu, mas se eu não tiver harmonizado, internamente estou vivendo no inferno. O inferno tem muito a ver com o nosso estado de espírito. Não tem a ver com o inferno. Tem a ver com o nosso estado. E a consciência de como equilibrar esse estado de espírito é o nosso grande desafio. É a nossa jornada. Vai se equilibrando, a gente vai ampliando a consciência do nosso estado, que é dentro da gente, não é fora, é nosso, é uma decisão minha, é uma autonomia minha. A gente acaba evitando desequilíbrios, a gente acaba aceitando as situações, aceitando não no sentido de não querer mudar, mas aceitar que, cara, aconteceu, é assim, beleza, entendi, agora eu vou dar um próximo passo, porque esse aqui eu não vou cometer mais. O que aconteceu e eu aceitei que passou por mim e parte disso eu tenho responsabilidade. Então, minha gente, no nosso desenvolvimento espiritual, obsessão, todos nós, sombra de dúvidas, em algum grau. Porque a todo momento a gente está se relacionando com pessoas e a todo momento a gente... E para algumas pessoas, gente, algumas elas não são
bem digeridas. A todo momento a gente fala sim, a gente está com uma pessoa e não com outra. A gente opta por um caminho e não pelo outro. E às vezes, essas, por melhor que sejam os nossos corações, a outra parte não está nessa mesma linha. E aí a gente é alvo. A gente também, quando naquele caminho, cego naquele caminho, ou naquela oportunidade, ou naquela pessoa, ou naquela situação, eu gero obsessão também. Tá? Quero que vocês entendam que obsessão é diferente de obstinação. Uma pessoa obstinada, uma pessoa que tem resiliência naquilo, ela tem iniciativa, força de vontade naquilo. Mas ela está consciente e a obsessão ela tem esse mesmo foco, mas ela fecha o todo só para aquilo. Essa é a grande diferença. Então a gente tem que ser obstinado, né? A gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter vontade, iniciativa, atitude. Mas a gente não pode se fechar. A gente tem que entender que a vida é, né? Agora a gente não, porque aí eu fui pronto. Então, gente, no início, que é um desequilíbrio, tem que lidar com esse desequilíbrio. Isso. Tem os níveis de obsessão, né, que a gente já falou, né? A doutrina coloca como uma obsessão mais simples, uma fascinação, uma subjugação, que você perde o seu nível de consciência. E o fim da obsessão, que é quando você entende que o reequilíbrio não é de dentro para fora. A depender do seu estágio ou de alguém, né? Pode ser que esse reequilíbrio precise, né, de ter pessoas, de ter um ambiente de auxílio, de apoio. Né? E se por um acaso tiver à vontade e tiver alguma situação, as casas espíritas do Brasil todo têm isso como missão receber essas pessoas, dar ali uma palavra de amigo, um entendimento a respeito, né? E a depender do caso também, por que não, né? A depender da situação, de emanar uma energia para restaurar esse equilíbrio, né? Tá bom? Ou vocês, ou os familiares, etc. Quando vocês estão obcecados, não, perdão, viu, minha? Mas é em nós, eu também, né? Então é muito importante tratar e cuidar desse equilíbrio desse lado. Senão a gente acaba muitas vezes atropeçando não existe, né? Tropeçando, perdão, atropelando as coisas, né? E tropeçando no caminho e muitas vezes cometendo situações assim. Minha gente, uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana. Muito bom estar por aqui. Espero que essas palavras possam fazer sentido da nossa vida, do nosso caminhar, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês e a gente se encontra na semana próxima sexta às 8 horas aqui, tá? Um beijão para vocês. Até mais.